Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa criança interior. Lembra que eu falei na live de ontem sobre nossos estados de ego e por que é tão importante a gente saber se eu tô ou no... Hoje a gente não tem bolinhas, mas temos caixinhas. Se eu estou no estado de ego criança, se eu estou no estado de ego adulto ou se eu estou no estado de ego pai. Por que é tão importante isso? Vocês já pararam para pensar, depois que a gente conversou ontem, a magnitude disso? Imagina um pouco, né? Quais seriam as explicações para isso? Por que eu preciso? Por que é tão importante a gente falar sobre isso antes da gente falar sobre a nossa criança interior? Vamos parar para pensar um pouquinho. Por que vocês acham que isso é importante? Uma ideia? Imagino que algumas, né? Então vamos lá. Só para a gente ter sempre essa imagem na cabeça, a gente está falando que dentro da gente existe uma criança ferida. Algumas pessoas tiveram a sorte de estar sendo levada da maternidade para um lar bem saudável emocionalmente. Mas a grande maioria, eu posso afirmar para vocês, que não tem essa história para contar. Então, é por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa criança interior hoje. Então, quando a gente não percebe que a gente está no estado de ego criança, a gente acaba sendo invadido por emoções. Lembra que eu falei que no estado de ego criança a gente tem raiva, medo, tristeza, alegria e amor? E ele aparece quando a gente está numa situação onde tem uma frustração, onde tem alguma expectativa que não está acontecendo dentro daquilo que você gostaria. Então imagina se você não sabe quem está falando, se você tem na tua cabeça o estado de ego pai falando, ou o estado de ego criança falando, ou o estado de ego adulto. Adulto eu não vou nem colocar aqui, porque se você está no estado de ego adulto, você está com certeza mais consciente, olhando para o outro e podendo ver se quem está falando no outro é a criança ou se é o estado de ego pai. Então, quando eu sei que eu estou na minha criança, eu preciso fazer aquela coisa, vamos parar, vamos respirar um pouco, vamos contar até 10, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande confusão, porque se eu estou no meu estado de ego criança, eu estou agindo sem pensar, eu estou agindo de uma forma totalmente automatizada. E se eu estou agindo de uma forma automatizada, o que vai acontecer? Eu não vou estar percebendo o que eu estou falando. Se eu estou falando num tom mais forte, se eu estou com cara de brava, se eu estou gritando, se eu estou brigando, se eu estou xingando, se eu estou explodindo com o outro, sei lá, eu não estou conseguindo perceber. E aí, conflito vai acontecer com certeza. Vai ser uma grande confusão, um conflito na certa. E assim, eu acho que é claro que se você tiver, isso eu estou falando do estado de ego do lado negativo, porque se você estiver na criança e a outra pessoa provavelmente na criança, você não vai ter confusão, você vai ter muita risada, vai ter muita diversão, vai ter muita alegria, isso é com certeza. Então assim, quando a gente está no estado de ego criança, a gente reage emocionalmente aos acontecimentos da vida. Reage emocionalmente aos acontecimentos da vida. Então, qualquer coisa que chegue para mim, eu vou estar agindo de uma forma emocional. Eu não vou ter filtro, eu não vou parar, eu não vou contar até 10, eu não vou respirar, eu não vou falar, peraí, estou irritada, eu estou nervosa, eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou com medo. Não, você vai agir automaticamente. E a gente precisa estar olhando. Será que isso já aconteceu com vocês? Pensa. Comigo já aconteceu várias vezes, que eu não parei para pensar. E quando eu vi, eu falei o que eu não devia, agi de uma forma inadequada, fui muito dura com alguém, ou fui muito brava com alguém, ou agi de uma forma totalmente emocional, que depois eu olhei e falei, nossa senhora, o que eu fiz? Que vergonha, não precisava ter agido dessa forma. Isso é a nossa criança falando. Então, quanto mais consciência a gente tem do nosso estado de ego, mais a gente passa a agir de uma forma coerente àquilo que a gente quer. Então, lembra que eu falei que eu emito um estímulo, eu quero uma resposta do meio coerente com o estímulo que eu dei. Se eu estou sabendo em qual estado de ego que eu estou, posso também descobrir se eu estou do lado positivo ou do lado negativo. Então, se eu não tenho consciência do estado de ego que eu me encontro, eu vou passar a agir de um modo muito identificado com a minha criança interior. Então, aí não vai ser mais o meu adulto que está falando, que está comandando a minha vida. Vai ser a minha criança que vai estar comandando a minha vida. E quando a minha criança comanda a minha vida, está sendo muito claro o que a gente vem falando repetidamente. É a sua emoção que está em jogo, então é seu medo, é sua raiva, é sua tristeza. E nós vamos estar identificados com a criança que nós fomos um dia. Cheia de medos, muitas vezes, ou de inseguranças, ou de desconfianças, ou de tristeza, ou de raiva, por que não dizer raiva, porque
A gente tem a raiva. Muitas vezes, como eu disse ontem, as pessoas não aceitam que sentem raiva, mas sim. E aí o que acontece? A gente responde isso dessa forma porque a gente está trazendo isso lá dos traumas que a gente viveu na nossa infância. E isso está lá guardadinho, você não tem consciência disso. Você não sabe, então eu lembro que minha mãe me pegou no colo, chacoalhou, ou eu lembro que minha mãe caçou de mim quando eu fiz uma coisa que não foi legal. A gente não tem essas lembranças, mas a sua criança interior tem esses registros. Então a criança, ela traz o que na sua natureza? Ela traz espontaneidade, ela traz o fato de ser intuitiva, de ser criativa, de ser espontânea, de ser livre, de ser divertida. Isso é criança. Você olha para a criança é isso. Só que o que acontece? Essa criança que veio da maternidade e foi para um lar não saudável, ela vai ser condicionada às experiências dessa família, vai ter as vivências dessa família e vai criar experiências nessa criança que ela não teve controle algum, porque ela foi condicionada a isso, não parou para pensar sobre isso, porque lá atrás ela estava simplesmente sendo condicionada a agir dessa forma. Então imagina assim, você tem uma família que é uma família com muitas regras de etiqueta social, então que mulher funciona de um jeito, homem funciona de outro, que mulher tem que se vestir, sei lá, uma criança com vestidinho, sapatilha, prisilinha, lacinhos, e você tem uma filha que não funciona assim, você tem uma filha que é mais despojada, que não gosta de estar se vestindo dessa forma. O que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo com essa criança? Essa criança, se ela não for vista, se ela não for olhada nas suas características, ela vai ser condicionada a estar agindo de uma forma que ela não é mais espontânea, que ela não é mais livre para poder usar aquilo que ela quer. E leia-se, gente, eu não estou falando que as crianças têm que ter liberdade geral, fazer de tudo, não. Estou falando que você pode ouvir a sua criança, você pode ver a sua criança. Ela não se sente confortável com isso, por que você insiste em fazer ela vestir daquela forma? Então, eu acho que isso é bastante importante. Um outro exemplo, sei lá, uma criança está tomando um café, um leite e derruba tudo. Aí, ao invés de você falar, ok, ela está aprendendo ainda, coordenação motora fina, não está muito segura ainda. Aí vem um pai e fala assim, porra, você só faz porcaria, com perdão da palavra, mas como assim só faz porcaria? Ele está aprendendo. E se acontecer? Ok, gente, aconteceu. Vamos lá, me ajuda a limpar? Isso acontece. Você nunca derrubou uma xícara? Você nunca derrubou uma coisa, um líquido na sua roupa? Não, só o seu filho. E aí seu filho faz, você descasca essa criança. Outra coisa, um outro exemplo. Uma criança mega tímida, muito introvertida, aí vem aquelas reuniões de domingo, você expõe essa criança a ter que cumprir regras de etiqueta. Uma criança, por exemplo, que tem uma característica, tem algumas características que isso eu não vou entrar aqui, mas tem crianças, tem pessoas que são pessoas que não gostam tanto de contato, são pessoas que gostam de ficar mais quieta, que gostam de ficar, que a gente fala, na caverna. Então, um beijo, um abraço para essa pessoa é muito invasivo. E se vem aquela família toda, vem a tia-avó, tio-avô, vem tio, vem primo, vem gente que você não vê, não sabe nem quem é, vai lá, dá um beijo na avó, dá um beijo no tio, dá um beijo no tio-avô, e a criança quer morrer. Então, você não está respeitando como essa criança funciona. Isso tudo vai sendo guardado dentro dela como algum trauma, como alguma coisa onde ela foi exposta e não estava se sentindo segura para fazer aquilo. Por exemplo, crianças intuitivas pelo MBTI, que vocês já sabem o que é o MBTI. Quem não sabe, é uma ferramenta que a gente usa para traçar o traço de personalidade, e as pessoas que são intuitivas são pessoas muito imaginativas, muito criativas, vivem no futuro, querem rearranjar coisas, muito cheias de ideias. E aí imagina que essa criança, ela funciona assim, e vem o pai e fala assim, para com essas bobagens, menino, para de ficar pensando nisso, vamos ser prático, porque a vida é prática e você não vai a lugar nenhum sendo assim. Pronto. Quebrou o que a pessoa tem de mais lindo dentro dela, que é ser intuitivo, ser espontâneo, ser criativo, ter ideias. Então, ele tem que ser igual ao que o pai fala, ele tem que ser o que a mãe mandou. E ele, quem é? Como que a gente vê essa criança? O que você faz com a sua criança? Essas perguntas eu quero que vocês comecem a fazer reflexões. Por exemplo, se você tem um perfil também no MBTI, tem pessoas que são thinking, tem pessoas que são feeling. As pessoas que são thinking são pessoas muito sentimentais, sentimento, né? Muito sensível, se magoa mais facilmente do que uma pessoa que é mais racional, que você pode falar um palavrão para a pessoa fala, tá bom, ele tá nervoso, tá irritado, deixa quieto. Então, se você tem um filho que é feeling, ele vai se magoar mais. Então, se ele chega para você e fala, poxa, olha pai, você falou isso comigo, eu não gostei, eu fiquei chateado.
Aí o pai pode virar e falar assim, pode pensar que eu não vou ficar alisando a sua cabeça não, pode tirar isso da sua cabeça, para de agir que nem menininha, cresce moleque, você é homem. Então, como assim? Ele não pode sentir, ele não pode ser mais sensível, ele tem que ser duro, porque homem tem que ser duro? Isso são estereótipos, isso não faz sentido. Então, o que vai acontecendo? Isso vai causando na criança uma sensação de que ela não é vista, de que ela não é reconhecida, de que ela não pode agir do jeito que ela é, como ela funciona. Ela tem que agir dentro de máscaras que a gente vai aprendendo a colocar lá atrás da nossa infância. Então, se eu tô triste, eu não posso falar que eu tô triste, eu tenho que falar que eu tô super feliz. Ah, tô feliz. E o que você faz com essa tristeza? Essa tristeza vai virar um buraco aí dentro, vai virar um vazio enorme. O que você faz com a raiva? Você vai socar seus amiguinhos na escola, ou você vai comer demais, ou você vai, sei lá, ter atitudes que não são atitudes esperadas. Então, não são vistos. Se você não vê que cada um é diferente, que não somos seres diferentes, a gente não tem empatia, não rola, porque empatia é fundamental para a criança, é fundamental eu trocar de lugar, trocar de cadeira, o que está acontecendo, o que ela está se comportando assim. A criança é por emoção, tem coisa que ela não sabe nem o que está acontecendo com ela. Se você não entende, fala, puxa, o que ela está querendo me dizer com esse comportamento, você não vai conseguir acolher, você não vai conseguir empatizar-se com ela. Por que você não vai fazer isso? Porque você está onde? Você está na sua criança. Então é criança com criança. Por isso que é importante você cuidar das suas dores da criança. Porque depois que você é pai, mãe, você está sendo, ou se não for, com outras pessoas, com outros adultos, com outras situações, você vai ser convidado constantemente a estar sentindo coisas que a sua criança sentia lá atrás e que você não faz a menor ideia, que você não tem consciência. Então você vai passar a ficar nervoso, não sabe por quê, vai ficar irritado, não sabe por quê, vai ficar com raiva, não sabe por quê. Porque sua criança sabe, mas você não sabe. Então, se eu estou no estado de ego criança, eu preciso respirar, pensar e falar, peraí, eu estou no lado negativo do estado de ego criança. Então, eu vou agir de uma forma cruel, egoísta, autoritária, desvalorizada, ansiosa, teimosa, rancorosa, desafiante. Isso não tá bom. Isso é uma atitude imatura, de não amadurecimento emocional. Eu tenho que sair daqui e vir para onde? Eu tenho que vir para cá. Que eu vou ter uma atitude de criatividade, espontaneidade, falar das minhas emoções autênticas e não ficar usando máscaras. Ser disciplinado, sim, porque se eu não for disciplinado, eu não consigo mudar nada na minha vida. Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que saber para onde eu vou, tenho que saber qual é a rotina que eu vou criar no dia, como eu vou estruturar tudo isso. Eu tenho que, ao invés de ser rancoroso, desafiante, desafiador, eu tenho que questionar, ok, isso não está legal, isso eu não estou gostando, o que eu faço com isso? Então eu vou questionar isso. Eu vou inquirir essas questões que eu não acho que são justas, eu vou me posicionar para entender o que eu acho que eu posso fazer com isso. Não preciso dar ok, então agradar todo mundo. Eu vou contestar o que eu acho uma injustiça, ok? Então, ser empático é o quê? É acolher e dar segurança para sua criança. Então, a gente está falando de criança interior, eu estou falando, você acolhe a sua criança interior? Você se trata com amorosidade? Ou você fica lá só se chicoteando, dando bronca em você, ficando brava com você? Isso, se você faz, não vai dar segurança para sua criança interior. Então, você faz isso com a sua criança ou você continua sendo duro, muito crítico, muito julgador, como seus pais foram, como seus cuidadores foram? Avalia isso, gente. Pega o caderninho e começa a anotar de novo. Então, lembra que eu falei que, não lembro qual live foi, mas assim, amor sem consciência leva a dor e a destruição. Então, qual é a vida que você está tendo? Uma vida gostosa ou uma vida miserável? Uma vida de dor, uma vida de vazio, uma vida de tristeza, uma vida de vícios, uma vida de compulsões, uma vida de relacionamentos, mais ou menos, mas tudo bem, eu fico aí porque é melhor ficar aí do que ficar sozinho. Onde vocês estão? Então, é importante a gente avaliar isso. E aí, agora eu quero estar falando para vocês que existem alguns aspectos da criança emocional e que elas aparecem quando o outro começa a nos conhecer mais. Enquanto você tem uma certa... não tem uma certa intimidade com o outro, muitas vezes você controla isso, você controla esses sentimentos. E quando você tem mais intimidade, mais exposto, isso vem mais à tona. E é claro que isso é um detalhe, mas assim, você pode se explodir, você pode ter um comportamento na sua criança, não necessariamente tendo liberdade com alguém, tendo intimidade com alguém. Você pode fazer isso num caixa de supermercado, gritar com a mulher, porque, sei lá, você tá na criança. Então, eu tô querendo dizer o seguinte, quando a gente tem consciência dos comportamentos que aparecem quando a gente está na criança, você pode fazer alguma coisa com eles. Então, eu vou listar alguns comportamentos que são importantes para vocês estarem prestando atenção. Primeiro, reação e controle. O que é isso, reação e controle?
Quando a gente está na criança, a gente se move rapidamente de um gatilho para uma reação sem consciência. E o que está acontecendo, do que está acontecendo e por que isso está acontecendo. Então, às vezes, alguém dá um estímulo, putz, explodir. É muito rápido quando você está na criança. O espaço entre o gatilho e essa reação é desse tamanho, é muito petitico. Então, às vezes, a gente reage assim, por quê? Porque é como se fosse uma questão de vida ou morte. A criança sente isso. É uma situação onde você se sente, não adulta, sua criança se sente ameaçado ou ela não está conseguindo aquilo que ela deseja. E sempre que não nos sentimos seguros ou amados ou apreciados. Então você pode ter uma reação muito maior do que aquela situação está te propondo a agir. E sempre que duas ou mais pessoas se aproximam no estado de ego criança, o que está acontecendo? Quem está no estado de ego criança vê no outro alguém que pode satisfazer as suas necessidades incompletas ou alguém que pode ferir de alguma maneira. Então você já fica na defensiva ou você já fica lá meio pidão, meio querendo que a pessoa resolva seus problemas. Aí a gente vai para o segundo item dos comportamentos da criança interior, que segue o quê? As expectativas. E quando eu não tenho as expectativas realizadas, as expectativas que eu determinei, eu vou ter o quê? Conflito. Então, o que acontece? Quando eu estou nesse item da expectativa e birra, ou expectativa e conflito, você tem expectativas que não são realizadas, tem falta de comunicação, tem jogos psicológicos e tem muita dor. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer birra, você vai ter um comportamento que vai ser não condizente também com aquela situação. Então, é quando o outro não leva embora o que ainda está dentro de você, que é essa imagem que a criança quer ter, como se você pudesse, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, tira isso de mim, pelo amor de Deus, eu estou me sentindo com um vazio muito grande, preencha isso de mim. Quando isso não acontece, você faz birra. E o que é fazer birra na criança? Ficar de bico, virar as costas, ignorar. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, a pessoa está de mal de você, ela vira as costas. Ou quando você está bravo ou brigou com o seu marido porque você esperava, ou sua esposa, você esperava que ele tivesse uma atitude X, ele não teve, então você ignora, você faz de conta que não houve. É bem atitude infantil. E aí vem um terceiro comportamento, que é o comportamento de ter concessão. E o que é isso? A vergonha e o medo faz com que você viva um mundo de concessões. Você, criança, viva um mundo de concessões. Esses sentimentos nos levam a ceder porque temos pavor de que o outro vai pensar sobre a gente. Perdemos, então, o contato com a nossa própria força, a nossa própria autoconfiança. Não confiamos nos nossos próprios sentimentos e na nossa intuição. Ou seja, vivemos não para nós, mas sim para o outro. Então você fala, puta, mas se eu falar isso mesmo, porque eu penso para o outro não vai mais gostar de mim. Aí ele vai ficar bravo. Então eu vou fazer concessões, eu vou aguentar isso, porque eu prefiro aguentar do que ter que passar por uma situação da pessoa falar, ai, como você só pensa em você, como você não gosta mais de mim, então eu não vou mais falar com você, ou ficar brava, porque o outro acha que você tinha que ter feito alguma coisa. Então, entendendo essa questão de concessão, você abre mão de você para conceder ao outro alguma ação, porque você tem medo ou vergonha de falar aquilo que de fato você pensa. Então, não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas acho que se vocês forem sinceros, eu levanto a mão que sim, a gente muitas vezes evita de falar aquilo que a gente pensa para não desagradar o outro, mas você desagrada a sua criança interior. Outra coisa que a gente tem como comportamento estando na criança interior são os vícios. Aí, se você não consegue cuidar dessas sensações dentro de você, o que a criança precisa? A criança precisa se sentir vista, precisa se sentir aliviada no momento de desespero. Ela precisa, no momento que ela deseja algo, ela precisa ser gratificada. E essa gratificação é instantânea. Quando isso não acontece, a gente não consegue se distanciar dos nossos medos, a gente não consegue se distanciar dos sentimentos ruins. E aí a gente vai correndo para qualquer coisa que alivie essa sensação. E aí a gente vai para os comportamentos que são comportamentos viciantes. Então, quando a ansiedade e o medo chega, a gente busca inconscientemente algo que nos acalme. E aí muitos dos vícios que a gente tem, e eles estão aí, podendo estar presentes há anos, se você nem tem consciência disso, porque se a gente tivesse compreensão
disso que está acontecendo, que nos aterroriza dentro dessa nossa criança, se a gente tivesse uma compaixão, uma compreensão maior, eu garanto que esses vícios com certeza diminuiriam bastante. A gente aprenderia a lidar melhor com os vícios que acontecem dentro da nossa cabeça, dentro da nossa dinâmica, dentro da nossa casa. Vício de beber, vício de comer demais, vício de gastar demais, vício de jogar demais, vício de usar drogas, vícios de ter sexo em excesso ou baladas em excesso, virar à noite. Tudo que é excesso é um comportamento de vício que está servindo para te dar um pouco te acalentar um pouco. É um comportamento da sua criança interior. Outro comportamento da criança interior é o pensamento mágico. Quando a gente fala do pensamento mágico, é como se a gente vivesse numa ilusão muito grande, porque a gente espera magicamente que o outro nos tire os problemas, magicamente que o outro nos tire a dor, nos tire o medo, nos tire a angústia, nos tire aquele vazio de dentro. Só que daí a gente vê que não existe isso, né? Porque a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar com dor e solidão, porque o outro não tem esse poder de tirar. Mas a sua criança tem esse pensamento mágico de que isso daí vai embora se o outro puder me ajudar. Então, a gente tenta muitas vezes até mudar o outro, a gente tenta até mudar o relacionamento, na esperança de que o outro poderá sim me ajudar e estará à altura das minhas expectativas. Isso é muito comum em relacionamentos. Não vou mais ficar com essa pessoa porque essa pessoa não me dá aquilo que eu preciso. Nunca está satisfeito, então fica sempre trocando de par, porque nunca preenche, porque o vazio é seu, não é do outro. Se você não deixar claro para o outro aquilo que você precisa, ou se você não tiver consciência dos seus buracos, não adianta você ficar trocando de parceiro, porque não vai mudar nada, tá? Então a criança ela não consegue ver e sentir a solidão, porque ela não vê as coisas como são, e sim como ela idealizou. Ela idealizou que alguém magicamente iria tirar isso daí de dentro dela, seu pensamento mágico. Então ela precisa sentir que a vida e as pessoas irão lhe dar segurança, e assim colocar ordem no seu mundo interior. É isso que a criança interior quer. Então, o que ela quer? Ela simplesmente imagina como ela gostaria que fossem as coisas. E aí acaba colocando as pessoas num pedestal e vive na esperança de uma ilusão de que elas vão resolver o problema. Então, são pessoas que falam, nossa, eu não sei o que eu vou fazer se meu marido morrer. Eu não sei o que eu vou fazer se minha mulher morrer. Ou se a mulher me abandonar. Não, gente, que isso? Ou não sei o que eu faço se você tem 50 anos, ou 40 anos, 30 anos. Você fala, nossa, eu não sei o que eu faço se minha mãe morrer. Então, o que é isso? Você ainda está numa criança, você está num pensamento ilusório. De que a sua mãe vai retirar todos os seus males, vai pôr a mão na cabeça e vai falar, calma filho, aí você se acalma, você fala, eu tô mais tranquilo, falei com a minha mãe. Isso é sua criança falando, mas você é um adulto, tem um adulto aí dentro, gente, tem uma criança aí dentro, mas quem que tem que cuidar dessa criança é o seu adulto, e não mais os seus pais, ou o seu marido, ou sua mulher, ou seu parceiro, enfim. Outra coisa que a gente tem que olhar quando a gente fala de criança interior, são os sentimentos que ela traz quando a gente está na criança, que é o medo, às vezes até o choque, é a paralisia, é a vergonha, é a insegurança, é a carência, é o vazio, são mágoas que você tem, desconfiança e às vezes raiva. Então checa isso, quanto que isso acontece na vida de vocês. Esses sentimentos, eles existem muitas vezes porque os medos mais profundos da nossa criança, eles não são lembrados, eles não são claros, porque eles são baseados nas experiências vividas no passado. E como esse estagiário criança, ele é ferido, eles não fazem, esse estagiário não faz com que a gente se sinta livre, espontâneo, e sim com vergonha, se sentindo desvalorizado, inferiorizado, cheio de tristeza, cheio de mágoa, cheio de raiva, de desconfiança, e a gente não se sente autossuficiente. Mas sim, de que forma? Com um vazio gigante e ansiando sempre porque alguém preencha ou nos complete. Então essa ânsia de querer que alguém nos alivie dessa dor. Então, em resumo, o que é importante a gente ver? Olhando, as pessoas buscam fora esse bem-estar interior. E esse bem-estar interior está aqui, ó, no seu olhar com o seu adulto para alimentar o que essa pessoinha que precisa. Portanto, você precisa parar para pensar. O que você para, o que você faz com o que você sente, o que você faz com o que você está propondo para uma nova mudança cognitiva e comportamental na sua vida. Então, é importante observar, conter, acolher essa criança. Mas para isso a gente precisa de treino, precisa de repetição, precisa de comprometimento, precisa de consciência que você tem essa criança ferida dentro de você e o que você vai fazer com essa criança ferida. Então, em resumo, gente, a compreensão do nosso estado de eu criança
A nossa criança interior, ela explica muito de nós. Ela explica o quê? Ela faz você entender por que você reage de uma forma X ou Y frente a uma situação que depois, um tempo, você olha e fala assim, Ave Maria, por que eu reagi assim? Por que de tanto medo? Por que você tem tanto medo de enfrentar o novo, de sair da zona de conforto, de fazer uma coisa diferente, de mudar de emprego, mudar de relacionamento, de se posicionar com relação aos seus filhos, ou com um amigo, ou com um irmão? Por que a gente quer tanto amor e tanta atenção, por mais que você receba, nunca é o suficiente? Por que é difícil deixar alguém chegar perto de você se entregar num relacionamento? Por que você tem tanta vergonha e tanta desconfiança? Por que você é tão descontente, tão infeliz? Isso tudo está dentro da sua caixinha aqui, ó, dentro da sua criança. Por que você tem problemas com a criatividade? Por que você não pode ser você? Por que você não deixa valer os seus direitos? Por que você não usa a sua assertividade?